A maioria de nós, se não todos nós, nascemos num contexto religioso, dessa ou daquela tradição religiosa. A gente cresce indo, acompanhando nossos pais ao culto, à missa, ao templo, ao terreiro, fazendo alguns rituais. E não obstante, quando isso não está tão presente na nossa família, a própria sociedade, a própria cultura se encarrega disso, não é? Se você nasce num país que tem um contexto cristão, provavelmente você vai herdar feriados, celebrações, festividades, vícios de linguagem, inclusive cristãos. Se você nasce num país muçulmano, provavelmente esse seu repertório será também muçulmano. Mas a questão que eu quero colocar aqui para a gente debater e pensar enquanto buscadores hoje é a seguinte: e quando, em alguma altura da nossa vida, a gente percebe, realiza que toda essa herança religiosa já não faz tanto sentido para nós? O que nos ensinaram a acreditar, na verdade, não corresponde com as nossas crenças mais profundas. O que acontece a partir daí? É possível deixar para trás absolutamente toda essa herança que a gente foi condicionado a responder por e para? O que é que a gente faz com ela? Quando, por exemplo, aquela criança que fez o batismo, a primeira comunhão, fez até a crisma, ela percebe que todo esse caminho, todo esse arsenal não faz mais sentido para ela. Quando a gente abandona uma religião, ou quando aquela religião deixa de fazer sentido pra gente, a gente se enxerga precisamente nessa situação do estrangeiro. A gente olha ao redor, vê que o mundo fala uma língua que não necessariamente é aquela que nos diz respeito ao nosso mundo. E a grande questão é, quando isso acontece, existe um aparato que nos acompanha. A nossa linguagem nos acompanha, a nossa programação nos acompanha. Porque a religião da qual você emergiu aí, quer seja na sua família, quer seja na sociedade, ela, querendo ou não, ela é uma linguagem pela e com a qual você estrutura a sua própria realidade, ou pelo menos estruturou até então. E aí, quando essa linguagem, essa cosmovisão, essa visão que estrutura propriamente o cosmo que você habita e se relaciona, entra em crise, o que acontece? A religião deixa de ser um mapa para você situar no espaço-tempo com as outras pessoas, para então você sentir a convocação de aprender uma outra linguagem. Quando esse mapa religioso deixa de fazer sentido e outras perguntas emergem, é comum que os buscadores se perguntem: o que é que vem agora? Como é que eu posso falar e orquestrar, organizar o meu mundo de maneira simbólica, ritualística, mitológica, experimental, sendo que a linguagem que eu herdei para isso já não dá conta para aquilo que eu vislumbro. E aí, quando o mapa que a gente utilizava para dar sentido ao nosso mundo e responder as perguntas mais fundamentais da nossa existência deixa de fazer sentido, obviamente uma crise existencial instaura, não é? Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Sendo que aquelas respostas religiosas que diziam quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, não fazem mais sentido. O que eu faço agora? O que acontece comigo? Como é que eu vou repor essas perguntas que são cosmológicas, que me situam na existência para mim mesmo e para os outros? E é justamente dessa crise que a busca emerge. A busca emerge quando os velhos mapas, as velhas tradições, as velhas religiões, as velhas linguagens já não dão conta mais de servir como instrumento daqui para frente. Ou seja, diante da insuficiência daquelas respostas, agora a gente tem que procurar outras. E não do mesmo modo com o qual aquelas operavam. Porque se a gente simplesmente substituir uma religião que a gente descartou ou que a gente, enfim, deixou para trás por outro pacote religioso, a gente já sabe agora que estamos à mercê de sofrer essa crise novamente. Então, a busca instaurada por essa crise religiosa
não é uma busca por uma outra religião, é uma busca por respostas que vão me levar a um outro tipo de pergunta. É a busca, afinal, pela criação de uma própria jornada espiritual. Uma jornada espiritual que faça sentido para mim, comigo, apesar daquilo que eu herdei. É um processo radical. Como é que eu me reformulo a partir de então? É preciso criar uma nova linguagem, é preciso criar um novo conjunto mitológico, ritualístico, simbólico, experimental, mas que não esteja mais naquela categoria religiosa que eu já vi que não deu conta e que me trouxe até aqui. Por exemplo, as religiões te disseram o que fazer com o seu corpo, o que você deve ou não comer, quando é que você deve se deitar e acordar, como você deve tratar esta ou aquela pessoa, em qual comunidade você pertence. Entende? Quando essa crise instaura, isso tudo acaba por ser colocado em xeque. E aí, a partir de então, o que a gente precisa entender é que a busca começa justamente quando a gente deixa para trás todo esse sistema já erigido para mergulhar na matéria-prima que bebe, inclusive, a religião. Ou seja, somos convocados não mais a seguir doutrinas, dogmas, rituais, mitologias, símbolos pré-estabelecidos muito antes da gente vir para o mundo. Agora nós somos convocados a entender como é que operam os símbolos, como é que funcionam os mitos, como é que se estruturam os rituais. E a partir desses elementos fundamentais da construção espiritual é que a gente começa então a ser convocado a criar os nossos próprios símbolos, os nossos próprios rituais, as nossas próprias mitologias para então conduzirmos a essa experiência de uma jornada espiritual, de uma busca espiritual que seja própria. E aí a pergunta fundamental é: quando a religião deixa de fazer sentido para você como guia, como mapa, e você percebe que todo e qualquer mapa que te entregam sobre o seu próprio caminho pode ser obsoleto ou pode te levar até ali, mas a partir dali ele já vai ser insuficiente. O que passa, então, a te guiar? O que passa a te mover? O que é que você coloca ali nesse lugar tão caro, tão nobre, tão fundamental e ontológico que a religião ocupava? Como é que se coloca, a partir de então, a construção de uma nova linguagem para você mesmo? Você percebe a profundidade que a gente está entrando aqui? Pode ser um peso enorme, mas, ao meu ver, a busca é uma abertura para uma infinitude de possibilidades que potencializam a sua existência, a sua história, o seu gosto, as suas questões, as suas vivências até então. E a partir dos elementos da sua própria vida é que você vai começar a questionar e reconfigurar e reinventar uma nova mola propulsora para o seu novo, então, caminho. Que símbolos você vai criar? Que mitos pessoais te orquestram? Que rituais você vai criar para sintetizar, para ditar o ritmo temporal e marcar seu espaço sagrado a partir de então? E é muito importante a gente pontuar esse lugar, porque agora a questão não é a procura da resposta, mas a procura das perguntas que vão te fazer continuar caminhando. Quais perguntas são liberadas? Quais perguntas emergem quando aquela religião que satisfazia você até então, desde criança, já não são suficientes? Quando, entre aspas, o Papai Noel já não existe mais, ou quando o bicho-papão assume uma outra feição. Quando essas respostas deixam um espaço vazio, é que você pode perguntar: o que era aquilo então? O que eu tenho medo? O que eu acredito? O que é que me dá essa dádiva se eu for uma pessoa boa
ou ruim durante um tempo, durante o ano, se eu for uma criança exemplar. Aliás, o que é ser agora bom ou ruim, uma vez que não existe mais, ou pelo menos eu não acredito mais naquele Deus Todo-Poderoso? Quais são os novos valores que emergem a partir da derrocada dos antigos valores? E é diante dessa crise que a gente se coloca na condição mais fundamental da humanidade, ao meu ver, que é justamente a busca por sentido, a busca por respostas. Desde que o Homo se diz sapiens, não se reconhece enquanto sapiens, lá no fundo das cavernas, na iluminação do fogo que ele acabou de descobrir, ele já praticava rituais para tentar lidar com essas fronteiras entre o que ele conhece e o que ele então desconhece, para lidar com essas forças que estão para além do ethos, do status quo ou daquilo que ficou convencionado em seu comportamento. Existe vida depois daqui? Os sonhos são simplesmente uma atividade neurológica? Qual que é o poder da linguagem? Eu posso interferir no mundo ou somente o mundo é como se fosse um relógio, uma engenhoca? O que é magia? O que é encantoria? O que é o desconhecido? O que é o mistério? Se existe religião ao longo desse tempo, é porque existe antes uma busca fundamental que faz com que as religiões emerjam e se constituam enquanto tal. E quando aquilo que a gente herda deixa de fazer sentido, nós nos vemos novamente naquela posição primordial. A gente se sente exilados, desabrigados. Tem até um termo hoje em dia para as pessoas que buscam uma espiritualidade independente de religião que se chama desigrejados, não é? A gente se vê nessa condição que a gente estava falando lá no comecinho, buscador, que é justamente a condição de estrangeiro. Até que ponto, quando a gente abandona uma religião, a gente precisa reinventar a coisa? Quais são, afinal, os resquícios que perduram, apesar do nosso reconhecimento de que as religiões já não dão conta mais? É importante a gente chegar nesse lugar para a gente não jogar fora a criança junto com a água do banho. Porque, independente da tradição religiosa que você abandona, o que você deixa para trás, nelas existe um cerne, um pontinho ali que emergiu dessa exata disposição que você se encontra agora, que é justamente a disposição da busca, um modo de estar no mundo. O que eu quero dizer com isso? Antes de ser cristão, Jesus foi um buscador. Antes de ser budista, Buda foi um buscador. Antes de ser muçulmano, Muhammad, profeta, foi um buscador. Toda grande liderança e todo grande fundador de uma religião teve que passar por essa crise religiosa. Eles tiveram que abandonar, entre aspas, uma disposição que eles herdaram. Por exemplo, Buda. Vamos pensar no Buda aqui. O Buda, ele foi um príncipe que nasceu num castelo cheio de riquezas, com a vida ganha, com um status social, com aquela coisa das castas e tal. Ele não podia nem sair para a rua. Os pais dele não deixavam ele sair na rua para que ele não pudesse ver a pobreza, a tristeza, as dores, as desigualdades, as doenças que assolavam o contexto dele. E foi justamente numa passagem, numa viagem que ele fez fora, para além dos muros do castelo, do palácio dele, que ele percebeu como é que o mundo é, como é que a vida é. E aí ele percebeu que aquilo que ele estava vivendo era uma mentira. Antes de ser budista e começar, Siddhartha Gautama antes teve que ter essa crise. E é justamente essa crise que liberou espaço para que o budismo se instituísse. E isso em todas as outras tradições religiosas, quer elas tenham fundadores nomeados como Buda, Maomé, Jesus Cristo, ou não. Porque, por exemplo, nas afro-brasileiras a gente tem ancestralidade. Não existe um criador único, mas existe aqueles buscadores ancestrais que foram perpetrando toda essa cosmovisão que diz respeito a essa busca. Então, quando a gente percebe que precisamos reinventar
um dos nossos próprios mitos, ritos, símbolos, esses elementos devem ser tirados daquela disposição prévia da qual a religião emerge, entende? Toda busca antecipa uma religião, mas nem toda busca se converte em uma religião. Quando a busca deixa de estar presente nas tradições religiosas, é que elas se ingessam, elas se tornam sistemas, mapas, elas deixam de tratar os seus discípulos e seus fiéis como buscadores e acabam imprimindo uma direção da qual eles não podem sair. Quando, na verdade, as tradições religiosas emergem justamente dessa rebeldia, dessa crise, dessa saída da religião, que Marcel Gauchet, por exemplo, um estudioso francês, vai falar que é a nossa tônica da modernidade. Nós estamos saindo da religião. E, novamente, esse momento buscador que a gente está é um momento fundamental para que a gente possa reencontrar essa disposição que muitas das religiões abafaram ao longo do tempo. Encontrar Jesus não como um cristão, mas como um buscador. Buda como um buscador. Mohammed como um buscador. Eu como um buscador. Você como um buscador. E aí, obviamente, em diferentes contextos históricos, diferentes contextos geográficos, culturais, sociais, as respostas que são dadas, ou o encaminhamento que é dado a essas diferentes perguntas também vai ser diferente. Mas a força motriz que impele esse movimento é a mesma, desde lá das cavernas até hoje em dia, no que eu e você estamos sentindo com essa crise, com esse lapso que as religiões estão abrindo. Tem um filósofo que eu gosto bastante, que se chama Charles Taylor. Eu li aqui esse livro maravilhoso que se chama As Fontes do Self. O que ele fala pra gente é que a disposição da busca espiritual não consiste em criar novos ídolos. Enfim, o que significa? Se o santo, se aquela imagem, se aquele Deus, aquelas divindades, se aquelas forças já não respondem mais para o nosso contexto enquanto buscadores, o que a gente precisa fazer? Não é simplesmente trocar a figura de um santo por de um orixá, a figura de um orixá por um deus hindu por alguma coisa assim. Você pode fazer isso se você quiser, né? Você tem a liberdade total, mas no contexto que a gente está falando aqui, isso não basta. Por quê? Se formos tomar a pista desses buscadores, Jesus, Siddhartha Gautama, os místicos, poetas, Clarice Lispector, Hermann Hesse, Carl Sagan, enfim, se a gente for entrar na senda desses buscadores, o que eles nos indicaram? Que o importante não é olhar o repertório criado em outros contextos por outros buscadores para aplicar ao nosso cotidiano, mas pelo contrário, olhar então para o nosso cotidiano, para a nossa vida ordinária e tentar extrair daí, então, elementos que sejam capazes não de resolver, não de sistematizar, não de criar novos ídolos para essas perguntas, mas de fomentá-las. Quando a religião entra em colapso, é justamente a oportunidade de a gente olhar para o nosso tempo presente e se perguntar: o que é que aqui faz sentido simbólico, ritual, mitológico, para que a gente continue neste movimento de espanto, de encantamento, de descobrimento, de imersão e de exteriorização da nossa vida, da nossa própria existência. Como é que a gente pode utilizar isso? Como é que a gente pode utilizar a natureza com outros olhos, com outras disposições que não aquelas que nos são ensinadas? Entendem? Lembra porque a gente estava falando da linguagem estrangeira? É justamente isso. Quando você começa a buscar, você começa a emergir numa outro tipo de linguagem. A linguagem que não é pré-estabelecida.
E essa nova disposição pode parecer superficial aqui, mas eu quero convidar, na esteira do que o Charles Taylor estava falando pra gente, de encontrar um novo sentido no cotidiano, nessa direção de que, existem forças para além daquelas que eu fui ensinado a obedecer. Existem linguagens para além daquela que eu fui ensinado a falar, sabe? Então, tá nesse lugar de abertura de uma experimentação que não é diferente fundamentalmente daquela experiência de busca que emergiu de grandes buscadores, né, notáveis ao longo do mundo e da história. É nesse interim, é nesse espaço, é nesse lapso que eu comungo com esses grandes buscadores, que traduziram à sua maneira o seu contexto, entende? É aí que eu entendo. Então, nesse lugar é que a gente também se encontra e que a gente se entende, mesmo que não falemos a mesma língua, mesmo que sejamos estrangeiros no nosso próprio mundo e para o mundo dos outros. Afinal, a gente se encontra nessa qualidade de sermos estrangeiros e não de sermos visitantes ou de sermos nativos. Todo buscador é um estrangeiro e reconhece um no outro justamente essa condição de estar fora de qualquer sistema herdado. Então é natural que quando você deixa uma religião para trás, a religião que você cresceu, ou a religião que você foi condicionado, é natural que você se sinta estrangeiro. É natural que você se sinta, entre aspas, órfão, sozinho no mundo, olhando ao redor e falar assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Mas, paradoxalmente, é nessa condição em que você está mais em sintonia com aquelas pessoas buscadoras que te antecederam. Eu acho que é aí que a gente está em consonância direta com o Jesus buscador, o Buda buscador, o Mohammed buscador. Porque a gente ousa, a partir desse lapso, deixar aquelas respostas que a gente foi condicionado e ter essa experiência de buscar, pelo menos, o encaminhamento das nossas perguntas. A gente compartilha essa condição que é, afinal, se perguntar fundamentalmente. E mais do que isso, de ser movido por essas perguntas fundamentais. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual que é o sentido disso tudo? Quando a religião dá espaço, então, para que você possa genuinamente emergir com essas perguntas em você, você automaticamente está compartilhando a experiência fundamental de todos os outros buscadores, minha e sua. E aí, obviamente, as respostas que você for encontrar no seu cotidiano para elas vão ser as pegadas que você vai deixar para trás. E aí, essas pegadas justamente foram aqueles sinais, né, que as pessoas tendem a seguir, tendem a institucionalizar, tendem a repetir. O importante é não olhar e se ater nas pegadas, mas no movimento e na direção e na força que fez com que elas fossem deixadas para trás. Nem que a gente não vá para a mesma direção, a gente é movido pela mesma inquietação. E essa inquietação é que eu chamo de busca.